Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito da paz, o Espírito de Deus, o Espírito que leva as pessoas à direção certa, o guia daqueles que servem a Deus, o guia daqueles que são filhos de Deus, o Espírito Santo, que ele venha iluminar o entendimento de todos vocês, para que uma vez tendo consciência do que é certo e do que é errado, cada um venha tomar a decisão certa, fazer a escolha certa. Isso agrada a Deus. A pessoa não precisa ser religiosa, a pessoa não precisa merecer, a pessoa não precisa ser boazinha, caridosa, a pessoa não precisa ser nada, merecer nada. Mas quando essa pessoa que sabe, tem consciência do que é certo e do que é errado, e opta, escolhe o que é certo, então essa pessoa está caminhando na direção de Deus, porque Deus é justo, Deus é tudo o que é perfeito, justo, correto, íntegro. Deus é tudo que é direito, porque Deus é justiça. De Deus nasceu a justiça. De Deus nasceu a justiça, o que é justo. Você, por exemplo, que me assiste, nesse momento você viu o testemunho desse rapaz, belíssimo testemunho, um exemplo autêntico, maravilhoso, magnífico. Esse rapaz, quando ele disse, meu Deus, se coloca no meu lugar. Se o Senhor não me conhecesse, o Senhor teria coragem de dar testemunho de mim, poderia falar de mim para alguém? Então eu quero conhecer a Ti, eu quero o Teu Espírito. Quer dizer, essa oração tão simples, tão singela, tão poderosa, essa oração alcançou o Senhor, o trono de Deus, e trouxe a resposta imediata. Bem, o testemunho está aí para vocês verem à vontade, que realmente é colossal o testemunho desse rapaz, o exemplo dele. Ele recebeu o Espírito Santo e ele fala, eu fui curado, eu posso falar para os outros que eu fui curado, mas eu não conheço a Ti ainda. Ele tinha sido curado, mas não conhecia ainda o Senhor. E só o Espírito Santo é capaz de fazer isso, de fazer-nos conhecer Jesus. Só o Espírito Santo tem o poder de revelar Jesus para nós. Não adianta as pessoas terem informações, orientações, orações, se o Espírito Santo não revelar para elas o seu Filho Jesus, não vai acontecer nada. Mas para ele fazer isso, a pessoa tem que ser sincera, transparente. Agora, é importante, eu estava pensando a respeito disso, eu pergunto a você, uma pessoa, para ser sincera, precisa merecer? Eu pergunto a você.
O sincero, quando se chega a Deus, ele se torna merecedor. Mas eu pergunto, para a pessoa ser sincera, ela tem que merecer? Ela tem que ser boazinha, caridosa? Ela tem que ser uma pessoa do bem? Não. Quando a pessoa é sincera por natureza. Ainda que a natureza dela seja corrupta, mas se ela é sincera, então ela agrada a Deus, a sua oração chega a Deus. Não precisa nem da oração do bispo, de quem quer que seja. Eu costumo dizer para as pessoas que Deus não faz mágica. Deus não faz mágica. Ele não muda a vida das pessoas assim, no sentido material, da noite para o dia ou de repente, não. Mas ele começa a mudança dentro da gente, mudando o nosso pensamento, mudando a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito, para que então, pouco a pouco, a gente vá conquistando os nossos espaços. É como subir numa escada. Você vai passo a passo. Ninguém sobe de 2 em 2, 3 em 3 degraus. Não, é passo a passo. Coloque isso na sua cabeça, minha amiga. Porque quando a gente fala em Deus, no poder de Deus, ter o Espírito Santo, quando a Bíblia fala nas coisas impossíveis, pode ter certeza, as coisas impossíveis são possíveis para Deus. Só que Deus não trabalha no nosso tempo. Ele não faz de acordo com a nossa vontade, ele faz de acordo com a vontade dele. Porque a vontade dele sempre é melhor para nós do que a nossa própria vontade. Você sabe disso. Você, por exemplo, que casou mal. Você casou porque você escolheu. A sua escolha foi má, não foi? Então, é assim que Deus trabalha. Ele trabalha da seguinte forma. Ele quer escolher para você. Ele quer fazer a escolha para você, porque a escolha dele é melhor, porque ele é Pai, ele é Deus. Ele sabe quem é você. Ele quer o melhor para você. Ele dá na medida certa, nem mais, nem menos. Aliás, é bom até falar sobre isso, porque hoje à noite o Renato Cardoso e a Cristiane estarão falando sobre esse assunto logo mais à noite, às 8 da noite, no Templo de Salomão. E você pode ir, não tem que pagar nada. É um curso especial para as pessoas que querem aprender a ser felizes. Elas querem aprender. Você quer aprender a ser feliz? Você quer ser feliz? Porque depois do encontro com Deus, a coisa mais importante é você encontrar a pessoa que vai fazer par com você, o seu marido, a sua mulher. Você vai constituir uma família. Então, hoje à noite, às 8 da noite. Mas voltando ao assunto da sinceridade. Alguém precisa merecer para ser sincero? Não, não. Nós temos visto aí, colocado aqui, postado aqui, pessoas que eram bandidas, que se converteram dentro de uma prisão. Porque dentro da prisão, no sufoco da dor, elas foram sinceras, só isso. Manifestaram sinceridade. E Deus ouviu e as tirou daquele buraco sem fundo. Minha amiga, meu amigo, eu pergunto a você, o que é que você precisa para ser sincera?
Você precisa de Deus? Você precisa de ser religiosa, religioso, merecer? Não. A sinceridade é uma coisa pessoal. Ou você é ou você não é. Ou você é sincero ou você não é sincero. E é esse o critério que Deus usa para separar o joio do trigo, para separar os escolhidos de todos os chamados. É isso aí. Deus usa esse critério. A pessoa que é sincera, ele ouve e responde. Às vezes até na hora, como foi o caso dessa postagem que nós colocamos ontem. Vale a pena você assistir. Se você não assistiu ainda, você vai ver que beleza. Davi disse isso. Bem sei, meu Deus, que tu te agradas da sinceridade. E realmente é. Deus se agrada da sinceridade. Então, quando a pessoa não é sincera, ela pode ser até religiosa. Ela pode ser uma pessoa, digamos assim, bem religiosa, extremamente religiosa. Mas se ela não é sincera, ela vai ficar para trás. Ela vai ser descartada, porque não é sincera. Deus escolhe os sinceros. Escute o que eu estou a falar para você, minha amiga e meu caro amigo. Ele depende da sua sinceridade. Sabe por quê? Porque quando a pessoa é sincera, ela sabe que Deus sabe o que há dentro dela. Mas quando a pessoa é fingida, não é sincera, é hipócrita, ela não quer reconhecer que Deus sabe o que há dentro dela. Então ela não reconhece a autoridade, o poder, a grandeza de Deus para saber o que está dentro de si, vasculhar as profundezas da sua alma. Então ela fica de fora. É assim que Deus escolhe aqueles que serão salvos, que serão chamados filhos de Deus, que aqui na terra, no presente século, recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, quer dizer, o próprio Deus em espírito dentro delas. É isso aí, e isso faz a diferença na vida da pessoa. Então, quando ele vem, ele muda completamente o nosso caráter, nossa maneira errada de pensar, nossa maneira errada de escolher. Ele muda tudo, ele dá um novo coração, um novo espírito. Mas isso exige sinceridade. E para a pessoa ser sincera, repito, ela não precisa merecer nada, zero. Ela não precisa merecer. Ela só tem que ser sincera, transparente, ser o que é. É isso aí. Não há como mudar essa situação. É o que está escrito. É assim que eu vejo, que eu entendo o meu Pai. É assim que eu entendo o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que eu entendo a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Em toda a minha vida cristã, nós vamos fazer 60 anos agora de termos sido convertidos pelo Senhor Espírito Santo. Convencidos, convertidos, lavados no sangue de Jesus. 60 anos. E eu sempre verifiquei, conferi, notei que os sinceros é que são salvos. Os hipócritas ficam para trás. Você pode ler isso no próprio texto de Mateus capítulo 23, quando Jesus fala, tem um discurso
julgador. Ele tem um discurso de revolta contra os fariseus, os hipócritas. Ele odeia a hipocrisia. Ele odeia a hipocrisia, mas ama os sinceros. Cuide disso. Agora, você sabendo disso, quando você orar, não esqueça, não tente fingir uma coisa que você não é. Não tente fingir, porque se você fingir, você vai ficar para trás. Não adianta você ser dizimista, ofertante, você pode dar todo o ouro, toda a prata, tudo que você tiver. Mas se você não é sincera, não tem negócio, não tem fé e não tem paz. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.